Eduardo, coloca o texto lá para nós. Esse texto aí, ele vem de uma sequência em que Paulo fala como é a mentalidade do homem, da humanidade sem Deus. É um raio-x, é uma ressonância magnética espiritual que Paulo fornece para nós, que nos vangloriávamos, que achávamos que éramos as melhores pessoas. E essa é a atitude do mundo, né? Estão crescendo em progresso, em desenvolvimento. E Paulo fala assim: olha, a situação é complicadíssima. Estão sem Deus no mundo. Vivem com as suas nulidades dos seus pensamentos, na sua vaidade de pensamento. E aí Paulo fala assim: olha, diferentemente, você que creu em Cristo, que reconheceu a situação, você não é mais como antigamente. Veja o versículo 20 que fala assim: mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Isto é, a situação anterior é totalmente diferente do seu status e da sua situação agora. A sua mente foi iluminada, raiou a luz da justiça na sua mente, no seu coração e na sua vida. Então, o que Cristo nos ensina e o que Ele revelou com a sua vida é totalmente diferente daquilo que a humanidade, sem esse contato com Deus, sem esperança no mundo, pensa e desenvolve. Não tem nada a ver. Não existe compatibilidade. E ele fala assim: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, o que é isso daqui? É o alicerce. Aquilo que o Senhor trabalhou com a gente nesses 3 últimos domingos. É a rocha. Isso é, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, aquilo que os apóstolos estabeleceram, deixaram escrito e ensinaram para a igreja primitiva, para que durante os séculos essa verdade fosse transmitida e chegasse até hoje para nós aqui. Por isso que o próprio Senhor, ele falou: olha, ninguém pode colocar outro fundamento, outra verdade que foi estabelecida lá antigamente pelos apóstolos. Mas era para aquela época. Não pode. Porque apesar de ser para aquela época, o próprio Deus eterno revelou naquele momento qual seria a sua verdade por todos os séculos. Então o problema não foi a época, não foi Paulo, não foi a concepção judaica sobre como que é a vida. O problema foi que a revelação de Deus veio naquela época, mas ela permanece por essa geração. Então, por causa disso que nós ensinamos, nós temos esse alicerce, essa verdade que vem de Jesus. Aí Paulo fala assim: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido, estragado pelos desejos impuros e pelo engano. Mas eu pensei que era legal, eu pensei que era jóia. Mas Paulo fala assim: olha, a natureza ela é corrompida pelo engano. E não somente livrem-se dela, desse modo de viver, mas deixem, se exponham, se coloquem, aceitem, facilitem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então a mudança, ela não deve começar simplesmente por uma lista de regras e aí eu me comporto igual. Paulo fala assim: tem que mudar primeiramente, senão vai ser desumano viver a vida cristã. Porque viver a vida cristã, ela é desumana. Se eu não creio em Cristo, não tenho o status de filho de Deus, e se eu não tenho o Espírito Santo, a vida cristã é sem graça e sofrível. Deixe-se então que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam, colocam a sua nova natureza segundo Cristo. Revista-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Jesus. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que é necessário haver uma mudança em nós. Se nós temos o status garantido diante de Cristo,
se a nossa salvação está garantida, se já somos filhos de Deus, se toda a nossa natureza pecaminosa, a nossa culpa foi eliminada e cravada na cruz, não há condenação nenhuma para quem está dentro de Jesus, porque dentro de Jesus nós absorvemos a justiça dele, por causa da sua graça, por causa da sua fé. Então, a nossa posição em Deus já está garantida e permanecerá para sempre. Só que eu estou vivendo essa trajetória aqui. E nessa trajetória, há necessidade de eu me igualar o mais perto possível, o mais aproximado possível. Isso não vai acontecer, já garanto para vocês. Mas para mim, viver de modo digno da grandeza que Cristo me tornou. Mas ainda tem todas as complexidades daquilo que o pecado gerou na minha vida. Então Paulo fala aí, aponta para nós o caminho para a mudança contínua, dinâmica e permanente, que é o remover, renovar a mente e revestir-se da nova natureza. E a primeira mensagem que a gente viu sobre isso, além dessa fórmula, nós verificamos que é necessário então mudar o nosso coração. Ninguém gosta de mudança. Muitas vezes a gente precisa da mudança, a gente acha necessária a mudança, mas a gente resiste. Nós queremos que os outros mudem, mas normalmente eu protelo, eu justifico, eu racionalizo a não necessidade de eu mudar. Então Paulo fala assim, para que essa compatibilidade do meu estado com a minha prática, da minha posição em Cristo com a minha prática, da doutrina que Deus revelou a meu respeito com os meus deveres, há necessidade de mudança. Então isso começa com remover aquilo que não tem nada a ver com esse status, renovar a minha mente, isso é, produzir novos pensamentos, novos valores, novos princípios segundo Cristo e revestir da justiça de Cristo. Então, em primeiro lugar, mudar o coração. Mas por que o coração? Quando o Antigo Testamento desenvolveu muito essa ideia, principalmente o livro de Provérbios, fala sobre coração, ele não está falando tanto como nós pensamos a respeito do coração. Já falamos isso em alguma outra mensagem. Para nós hoje o coração é aquele dope-dope, né? Quando bate, quando a gente chega assim perto de alguém que a gente gosta, ou tem saudades, aquele encontro, ou o afastamento, a despedida. Então o coração demonstra algumas coisas diferentes que a gente não tem controle. A paixão, a tristeza. Mas Paulo está falando da mente. Mas os judeus, quando eles pensam no coração, eles acham que todos os valores, princípios eram armazenados aqui. Mas depois do tempo a gente percebeu que como a mente é um depósito de informações e ela vai receber depósito de informações que é certo e errado, e diante de uma situação ela vai ponderar os valores, os ganhos e as perdas, e aí vai levar você a tomar uma decisão de acordo com o que está depositado lá dentro. Você vai ponderar, colocar na balança e você vai então tomar uma decisão. Então aquelas palavras sabedoria que a gente estudou também, isto reconhecer quando há algo falso ou não, de acordo com o depósito que está na minha cabeça. Se eu tenho habilidade de reconhecer aquilo que é falso ou não, então eu vou tomar uma decisão correta. Daqui é planejar a vida a longo prazo. Então, se está na minha cabeça que o que vale a pena viver aqui e agora, diante de uma situação, mesmo que eu corra perigo na vida ou tenha perdas futuras, eu vou querer tomar a decisão de curtir aqui e agora. Então, aquilo que está depositado no meu coração vai me ajudar a colocar na balança e me levar, então, a tomar uma decisão. Então, quando se fala de coração aqui, está falando que hoje nós podemos traduzir por mente, pensamento, a razão do ser humano. E o coração parece que tem muito a ver com razão, né? O coração, ele ultrapassa a razão, porque a própria razão não consegue explicar. Então, quando Paulo trata dessa questão aqui, de coração, ele vai falar de pensamento, razão, de mente. E nós sabemos que a mente do ser humano, ela foi criada de uma tal forma, uma tal habilidade, um tal desenho,
de uma forma assim fantástica. Até hoje os jovens não conseguem explicar como isso funciona, o cérebro, os pensamentos, as ideias. E o homem é uma máquina, é uma fábrica que produz muitas coisas. Eu, nessa viagem que a gente teve ali, algumas vezes você fica pensando, puxa, aparecem aquelas informações, você está a 12 mil metros de altura, um avião com 2 andares, e aí você vê servindo comida, tem um banheiro, 2 toaletes perto de mim não funcionavam, né? Deu problema, entupiu lá, não foi minha culpa, mas é um detalhezinho, tinha outros, né? Tem a segunda classe, que lá bem perto da pilotagem do avião, tinha uma escada, parecia assim um palácio. Quantos litros de combustível tem aquele avião? Quanto tem de ar-condicionado? Cada banco com uma sua televisãozinha, e você escolhe o que você quer. Se quer jogos, quer filmes, os últimos filmes. Quando você desfruta sem pensar, tudo bem, você se diverte. Mas quando você começa a pensar em detalhes, tanto na subida, na hora que aquele avião ele começa a aumentar a sua velocidade, daqui a pouco ele sobe, você vê o chão ficando. Como isso é possível? Então, percebe como que é o avião não foi algo que surgiu aqui na Terra. Avião, como que faz isso? Leu o manual e vamos. Não, alguém desenvolveu. Alguém chegou lá. Uma das invenções mais fantásticas que tem, sabe o que é? É a tela dos nossos celulares hoje em dia. São pouquíssimas pessoas que dominam essa tecnologia e são guardadas as 7 chaves dessas pessoas. A gente usa sem perceber. Você dá uma criança que às vezes começa a fazer assim, mexe e procura. Tem uma interatividade tão fantástica que nós mais velhos temos mais dificuldades que as próprias crianças. Então, percebe como que é a nossa mente? Como que ela é capaz de criar, desenvolver do nada? É assustador. Então, a Bíblia fala, e a nossa experiência em observar e viver a história da humanidade, nós percebemos e confirmamos que a mente é uma grande fábrica. O próprio Calvino pode mostrar, então, a ideia de que o nosso coração é uma fábrica. Ele é criativo. Os animais eles são programados para ter uma reação instintiva. Um papagaio, um passarinho, ele consegue assobiar talvez um pedaço de uma melodia, mas o homem consegue compor, e depois de muitos anos, alguém que aprendeu a música, que nunca ouviu aquela melodia, mas olha o registro daquela melodia, consegue reproduzir aquilo do jeito que foi construído lá atrás. Isso é a diferença da nobreza da criação do ser humano. Então, é uma fábrica. E Calvino, na próxima imagem, talvez ilustre um pouquinho, parece que é um pouco similar àquilo que João Calvino, um teólogo sistemático, uma pessoa que refletiu na verdade bíblica, ele falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Diante dessa verdade, e a gente entende bem, quando a gente olha o nosso próprio coração, a gente percebe que então aquilo que Paulo falou, que há uma necessidade de mudança. E para que esse processo aconteça um pouco mais rápido e mais permanente, mais dinâmico, a gente tem que compreender então o que é essa verdade, que o nosso coração está cheio de ídolos. O que é isso? Como que o nosso coração então cria ídolos? Eu tenho um cara chamado Humberto Eco, ele falou assim que é muito bom você remover os ídolos do seu coração, mas é melhor ainda não criar esses ídolos.
mas nós não conseguimos resistir. Porque nós somos levados de uma tal forma que enquanto estamos lutando aqui e tentando remover e colocar diante do Senhor um ídolo que para nós não servirmos como rei, como Senhor e como Deus, ao mesmo tempo nosso coração já está absorvendo algumas outras coisas da evolução da sociedade e já se apegando a outros ídolos. Então esse processo é muito dinâmico. Quando a gente escapa de um, está caindo no outro. Então por isso que essa mudança da mente é um processo contínuo, dinâmico, progressivo e com muita luta. Então, a verdade que nós queremos trabalhar hoje, vamos só começar, é um texto espero que seja um pouco rápido também, espero. É que as mudanças permanentes ocorrem quando os ídolos do coração são removidos, são destruídos. Não são simplesmente abafados. Ou assim, fica aqui, você não tem muita voz. Não, eles têm que ser removidos, eles têm que ser lançados para fora. Porque mesmo que o batismo represente que a gente afogou eles sabem nadar. Eles conseguem vir à tona em algum momento. E geralmente eles vêm com uma carapuça, com uma imagem disfarçada de alguma coisa boa, necessária, importante para nós. Vai nos ajudar bastante, mas daqui a pouco ele nos pega. E aí nós estamos à mercê deles. Mas o que é ídolo do coração? O que é isso que lá em Jeremias fala, olha, o povo de Deus está dominado pelos ídolos do coração deles. Eu creio que ninguém tem problema aqui contra a idolatria. Você tem problema? Você é a favor da idolatria aqui? Tem alguém que é a favor? Que nós devemos adorar imagens, talvez, nós temos algumas imagens aqui para algumas igrejas, isso daqui não deveria nem estar aqui. A própria cruz, tem pessoas que vêm de algumas certas religiões que praticavam idolatria, que a pessoa vinha e sentava e fazia alguns gestos e fazia alguns rituais. Quando ele se converte, se ela está muito mergulhada nisso e ela entrar aqui, ela vai ter dificuldade com isso, com uma suposta imagem de como seria Jesus, a Santa Ceia lá, naquele quadro muito bonito, a própria cruz. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, porque eles eram dominados por esse ritualismo. A Bíblia vai nos ensinar então que a única possibilidade de um indivíduo, de uma pessoa lidar com seus ídolos é que ele abandone seus ídolos diante do Senhor. Chegue lá e coloque diante do Senhor. Tá. Senhor, não quero mais saber. Então, não existe possibilidade de eu deixar eles em segundo plano, terceiro plano, quinto plano. Não pode. Eu tenho que tirar ele da minha escada de valores. Tem que sair, tem que ser removido. Senão, aquilo que o Senhor falou, não há vitória. Talvez há um leve desencargo de consciência, mas aquela vida plena de vitória não existirá. Não podemos conviver com a idolatria íntima e a adoração do Senhor. Não dá. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. E nós vamos ver por que isso acontece. Por que é impossível? Isso não é parte da vontade desejada de Deus para a vida do salvo, filho de Deus. Eu até eu ia colocar crente, mas até o Satanás é crente. Então eu preferi colocar salvo. E ainda para explicar salvo aqui, é aquele que é filho de Deus. Porque se eu coloco essa obrigatoriedade para alguém que não passou pela experiência do novo nascimento, é desumano. A pessoa vai viver alguns dias comportadinho, mas ela não aguenta, porque ela não tem forças. Ela não tem o Espírito Santo de Deus, que vai comprovar as lutas, as decisões corretas, e vai também acusar quando as decisões são erradas. Então, depender somente do coração, do próprio coração, da própria mente,
é impossível de haver essa mudança. Então somente o Espírito, somente o Filho de Deus, aquele que realmente é salvo, aquele que tem a presença do Espírito Santo, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, que os olhos foram iluminados pela palavra de Deus, tem essa capacidade. Eu espero aqui que todos nós tenhamos. O que é o ídolo? Olha só essa definição aqui. Um ídolo é alguma coisa ou pessoa, qualquer coisa ou pessoa, do qual nós dependemos para sermos felizes, plenamente realizados, ou mesmo seguros e tendo significado. Então pode ser coisas, relacionamentos, do qual nós dependemos para sermos felizes. Ah, se eu tiver, sabe aquela frase? Ah, se eu tiver. Ou, tenho medo de perder isso. Você é tudo para mim. Como seria minha vida sem você? Então, isso leva a alguns sentimentos. É alguma coisa além do próprio Deus que nós abrigamos em nosso coração. Então nós queremos adorar a Deus, mas também mantemos ídolos a quem nós prestamos toda a reverência, toda a devoção, todo o temor, todo o amor. Então nós damos um pouquinho para Deus e damos um pouquinho também para pessoas ou coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, que são boas. Lucas 12, 29, ele fala o seguinte: não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas. O que Lucas falou, que Jesus relatou aqui? O problema aqui é a ansiedade, é o medo se vai ter ou não, de que eu mesmo tenho que correr atrás das coisas. Sim, eu tenho que correr atrás das coisas, eu tenho que buscar emprego, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, mas eu não posso ser dominado por uma ansiedade de que se vai ter ou não vai ter. Quando eu faço isso, eu estou colocando 50% ou menos da responsabilidade para Deus, dizendo: Deus, o Senhor é Senhor, é soberano, dono do universo, o Senhor tem a minha vida sob controle, mas não é bem assim. Eu estou preocupado, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu faço isso, o que eu estou dizendo para Deus? A minha adoração não é verdadeira. Eu não estou atribuindo a Deus Ele ser rei da minha vida. Eu não estou atribuindo a Deus Ele ser Senhor da minha vida. Eu não estou atribuindo a Deus Ele ser o Deus da minha vida. Eu estou dividindo esses 3 atributos para outras coisas. Dependência de outras coisas. O que é o ídolo ainda? É aquilo que eu quero cultivar e julgo necessário para a minha vida. Então eu trabalho, vivo em função daquilo, cuido, coloco as 7 chaves, a minha preocupação, o meu pensamento, a minha devoção está diariamente concentrada nisso, e eu atribuo aquilo como necessidade para a minha vida. É a substituição daquilo que é desejável. Pode ser que algumas coisas sejam erradas, pecaminosas, mas na maioria das vezes o desejável aqui está relacionado a coisas boas que trazem alegria. Então é a substituição daquilo que é desejável por uma palavra como necessidade. Eu preciso, não tem jeito. Eu sei que pode ser até perigoso o que eu vou falar aqui, e talvez injusto em alguns casos. Existem situações que não tem jeito, mas é quando a gente decide para vir a um dia de culto. Nós, como igreja, resolvemos prestar cultos a Deus em coletividade. Cada um tem sua devoção diária, de manhã, tarde, madrugada, à noite, na hora de dormir. Cada um de nós tem o seu jeitão da devoção pessoal. Mas a Bíblia fala que a gente deve estar no momento em comunidade, juntos e servindo um ao outro através da palavra, através da oração, através da contribuição, através da mensagem, através do momento de comunhão. Então essa reunião de uma forma regular
ela é decidida pela própria igreja, o horário que nós decidimos, o local que nós decidimos, o tempo é nosso. Deus dá essa liberdade para nós. Mas a reunião tem que acontecer. É difícil para você vir às reuniões? Todo domingo, 5h30. Algum de vocês já encontrou lutas para vir essa reunião? Você já percebeu que muitas vezes a gente, não, mas hoje não dá. E aí você vai colocar algumas razões. Eu tenho algumas necessidades. Por exemplo, se é uma doença que você, ao estar aqui, pode contaminar outras pessoas, é justificável. Eu, uma primeira vez, assim, quando começou aquelas gripe aviária, não lembro que gripe suína, não sei o que aconteceu no Brasil lá, que o governo orientou pessoas a não fiquem aglomerados. E aí o pastor Mendes lá da Piba, uma igreja que reúne mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas, ele falou, se você está com suspeita de que você está meio gripado, não venha no culto. Eu falei, como assim? E o Deus Todo-Poderoso? Fala, isso não é boa justificativa. Mas você percebe que entre adorar a Deus, entre uma leitura bíblica, como a gente encontra um monte de razões que vão racionalizar, que vão justificar a nossa ausência. Então, percebe? É algo que está substituindo Deus. É algo que talvez era desejável, mas daqui a pouco se torna, a minha mente fala, é necessário. Isso aqui é mais importante do que você estar lá com Deus. Então Deus já não ocupa a centralidade. Então é a substituição daquilo que é desejável por uma palavra como necessidade. Necessidade, ela, para nós buscarmos necessidade, afeta a nossa vontade. O desejo, você tem que tomar cuidado com ele, porque é um desejo. Tem desejos pecaminosos, tem desejos salutares, bons e corretos, programados por Deus. O próprio Jesus, quando estava no jardim de Getsêmani, o que ele falou? Pai, o meu desejo é que passe de mim esse cálice. O seu corpo, a sua mente, o seu coração, a sua existência era avessa à possibilidade dele enfrentar a morte. Todos nós temos isso. Nós somos avessos, nós programamos, nós reagimos prontamente, até irracionalmente, sem precisar de acionarmos a vontade. Morte é algo que não tem nada a ver conosco. Ela entrou no mundo por causa de uma desobediência humana. Mas o que Jesus fala? O meu desejo é que passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que quer dizer isso? Mesmo a morte não tem nada a ver comigo, o próprio Jesus, que é o autor da vida, ele é a luz. Ele fala assim, é necessário. Então Jesus, naquele momento, ele conseguiu colocar na balança, de uma forma correta, algo que era necessário e algo que era desejável. Ele não estava errado em desejar não morrer, mas ele colocou na balança e percebeu que a morte dele era uma necessidade, não dele, mas uma necessidade divina do Pai, porque através disso o Pai poderia declarar justo todo aquele que cresce na morte do seu Filho Jesus. Está complicado isso que eu acabei de falar? Vocês entenderam o que é necessidade e o que é desejo? Jesus não estava errado em desejar não morrer, mas ele submeteu esse desejo a uma necessidade. Então ele conseguiu pensar corretamente. E uma das coisas que os ídolos fazem na nossa vida, e o pecado faz, ele faz com que a gente pense errado. Que aquilo que são coisas boas, que facilitam o nosso trabalho, que trazem um pouco de relax, passem a ser necessidades.
e eu não mais consiga viver sem aquilo. Então a ideia aqui é a substituição daquilo que é desejável por uma palavra com necessidade, ou seja, é a pessoa, ou quando eu compartilho, quando eu falo, eu tenho necessidade de, ao invés de usar a expressão, eu desejo algo. Tranquilos? Teve um cara que, apesar do mundo estar em trevas e nas suas nulidades de pensamentos, existem filósofos. O que é um filósofo? É aquela pessoa que olha a vida. Oi? É o pensador, o cara que fica lá observando, né? E ele tenta trazer para nós a razão da existência. A filosofia é a busca pela verdade. E a verdade, em resumo, sobre o homem é d'onde vim, né? Oi? Como que é lá em Minas? D'onde vim, porque tem um pouco tô, né? Porque estou aqui e para onde vou, né? Para onde eu vou, né? Da onde vim, qual é a minha origem, para que eu fui criado, por que eu estou aqui, qual a razão de eu estar vivendo. E no nosso caso aqui, uma existência muito curta. Né? Você não vê a hora de ter 20 anos para sair de casa. Daqui a pouco não vê a hora de casar. Daqui a pouco está casando seus filhos. Daqui a pouco acorda 2 vezes na madrugada. Daqui a pouco está casando os filhos. Daqui a pouco os netos estão pedindo presente. Aí você passa aquela fase onde as pessoas mais queridas da sua existência começam a ir embora. Daí você percebe que já está fazendo zangueô. Está no bico do corvo. Ou está agindo como uma pomba, fazendo sujeira. E Tiago, né, ele fala que, como que é, Lisandro? É uma, sabe aquelas plantinhas que tem aquele, sabe? É uma nuvem. Você olha, oh, bonito, cadê? Essa fragilidade é tão bonita, tão perfeita, tão bela a vida, mas ela é tão fugaz. Então os filósofos, eles observam isso. E temos várias cosmovisões. Isto é, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou? Será que vou para algum lugar? Então, para tentar ajudar a humanidade a ter um pouquinho de razão e satisfação e motivação, você lembra aquela ideia daqueles gráficos também que falou sobre o Ikigai, né, o propósito de vida, e quando você junta tudo lá, legal, mas ainda assim falta alguma coisa. Teve outro cara chamado Maslow, ele criou então que se você buscar entender essa pirâmide, ou se você tem uma empresa, ou quer inventar algum projeto, algum empreendimento, você tem que entender como que é o público-alvo. Porque se você não atender às necessidades, o seu produto ou o seu serviço de nada vai adiantar, você vai levar prejuízo. Então tem muita gente que é brilhante, cria uma ideia, mas não vai de encontro, então tem prejuízo. Então essa é a forma da humanidade pensar. Então eu vivo para atender as minhas necessidades e eu faço algum empreendimento que vai de encontro com isso. Então há uma pressão, há um domínio da mentalidade, a mentalidade de comércio, de serviços, que vai de encontro então com essas necessidades. E aí se a pessoa entrou no mundo meio despercebido, está assim e tal, não está nem aí com a vida e tal, né? Eu me lembro até hoje, a Rosana era chefe lá da biblioteca do seminário, então a gente implantou um sistema de computação, de controle de livros de alunos, e cada um falava o seu e-mail, e o sistema mandava avisos para esses alunos, tal. E isso já era na época do Orkut, todo mundo tinha informática, notebook e tal. E aí um garoto chegou lá, um garoto esperto, bonito, tal, assim, chegou lá, a Rosana foi cadastrar ele. Qual que é o seu e-mail? Não tem e-mail. Os alunos falaram, o quê? Você não tem e-mail? Como assim? Não tem. Onde você estava?
Percebe? É uma coisa boa. Mas isso foi criado dando a ideia para nós aonde você estava até agora, se você não tem ou se você não faz isso. Então Maslow, ele falou o seguinte, que existem algumas necessidades. Muito tempo atrás eu usei essa pirâmide aqui, não sei se vocês se lembram. Ele fala assim que a necessidade básica de todo mundo, não tem jeito de escapar, é de as necessidades fisiológicas. É comida, bebida, descansar, né, relaxar, o corpo, exercício e também a satisfação física, o sexo. Você quer empreender alguma coisa, você quer inventar algum negócio e para não ter medo de ter fracasso, inventa alguma coisa que vai suprir essas necessidades. Então, enquanto eu vou falando aí, comece a pensar na propaganda, no marketing, como que eles fazem isso? Então, a ideia deles é assim, quando o homem estará satisfeito quando ele tiver as suas necessidades biológicas, fisiológicas supridas. Mas ele fala que há um outro nível, um nível acima. Primeiro essa aqui, depois a necessidade de segurança, você precisa se sentir protegido. Então a ideia lá do super-homem, né? Então esses heróis, né? Então você deposita confiança neles e eles vão suprir. Então você deposita confiança na polícia, no governo, na segurança, na saúde. Por que o atual governo que nós temos no Brasil ele foi eleito? Por causa dessas duas necessidades básicas aqui. Principalmente essa daqui. O país está em crise nessa área, segurança e saúde. E ele deu demonstração, pode suprir isso. Então, é o meu herói, é o mito, é o cara. Terceira necessidade, necessidades sociais, de relacionamento. Vejo que as mídias sociais, Facebook, eu só uso Facebook, não tenho Instagram, Tinder, essas coisas. Eu não tenho Instagram, mas eu não uso. O que é Tinder? É ruim? Nem sabia. É verdade? Tá. Então, mas percebe, né? Então, o ser humano precisa viver em comunidade. Então, alguém veio em encontro e supre essa necessidade. Necessidade de autoestima. Preciso me sentir bem comigo mesmo. Então, ideias que perdoe a si mesmo. Você tem que valorizar a si próprio. Então, é olhar no espelho e ver o leão que está em você. É projetar a sua imagem. Então, muita gente ajuda as pessoas a desenvolver isso. Elevar a sua autoimagem, sua autoestima. E o último é a necessidade de autorrealização. Então, esse último agora está explodindo. É o chamado coach. É alguém que vai ajudar você a chegar lá no pináculo. Você vai ser o cara, o principal, lá em cima. E muita gente usando textos bíblicos. Pega uma tesoura e olha, é Bíblia, está na Bíblia. Livro, capítulo e versículo. Essas coisas parecem necessidades. A humanidade ela consegue ver essas situações como necessidade porque eles não consideram Deus no plano da vida. Veja só, é uma coisa meio absurda, porque você fala assim, eu preciso comer, eu preciso de segurança, eu preciso me relacionar, eu preciso ter uma confiança em mim mesmo, eu preciso conquistar o sucesso. Então a ideia de o cidadão comum ser o número 1 e daqui a pouco receber todo o mérito, toda a memória, toda a celebração divina. E de repente você vai para o túmulo e coloca uma lápide, aqui jaz. Mas nada. Veja só o que Mateus 6, Jesus falou. Versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo,
O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Uau! É assustador, não é? Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, ou, em algumas versões, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Qual que é o assunto aqui em voga? É necessário que minha vida, eu vou ter que comer, né? Eu vou ter que me sentir bem, realizar tal. Mas se isso daí passa a tomar o centro da minha vida, ocupar o lugar que é só de Deus, qual que é uma palavra que repete 2 vezes aqui? Nesse texto? Não se preocupem. O Pai Celestial já sabe, você não sabe, mas o Pai Celestial sabe. Portanto, no versículo 34, não se preocupem. Nas nossas versões mais antigas, não andeis ansiosos. A ansiedade faz você temer. A ansiedade faz você esquecer das outras coisas, concentrar toda a sua energia naquilo. Você só vive para aquilo e mais nada. Isso é dividir a adoração, a devoção a Deus para com coisas que são importantes, mas que não deveriam ocupar esse espaço. Então, quando pego essas coisas, comer, o que tem de errado eu comer? O próprio Jesus comia, as pessoas se alegravam com isso. É errado a gente desejar segurança, ter uma casa protegida, proteção dos nossos filhos. Não tem errado. Mas quando isso, que faz parte da nossa vida, toma o primeiro lugar e a gente começa a se preocupar, ter um sentimento, ter uma devoção, ter uma afetividade, como se Deus não fosse Deus na minha vida, então isso daí está ocupando o lugar de Deus e se torna o ídolo do meu coração. Uma avaliação então. Eu gostaria tanto que eu, como você, como todos nós, pudéssemos então deixar dentro do Senhor os nossos ídolos. Mas eu só posso me preocupar comigo. Eu não posso fazer o seu trabalho. Eu não posso me preocupar por você. A única coisa que eu posso fazer é transmitir isso que a palavra de Deus está transmitindo para mim e para você. Mas você deveria ser a pessoa mais interessada em ter vitória por estar alicerçada na rocha. Não se preocupe com as outras pessoas. Se puder ajudar as outras pessoas, se as outras pessoas vierem pedir ajuda, se envolva, mas não fique preocupado que os outros devem mudar. Você deve ser o mais interessado nesse processo. Então, o primeiro passo é avalie se há dentro do seu coração alguma coisa que ocupa um lugar que é devido apenas ao nosso Senhor. Pecado é fácil. No momento que eu falei essa frase, talvez a minha mente, você precisa. O pecado é logo, mas pegar coisas legítimas, coisas que são naturais, coisas que nos ajudam, e avaliar se aquilo está tomando primeiro lugar na minha vida, aí é difícil. Eu vou tentar assim deixar para nem eu perceber. E tem situações e tem devoções que a gente faz a certas coisas que a Bíblia fala que nem eu percebo. Mas aí eu tenho que fazer a oração de Davi. Sonda, meu Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Então, até nós não temos a capacidade de verificar quais são os ídolos. Então, eu preciso da ajuda da palavra e da pessoa do Espírito Santo. Então, fazer essa avaliação, só você pode fazer isso, e você precisa
ser franco com o Espírito Santo, olha, vem, dá por glória, bagunça a minha vida aí, vê os quartinhos secretos que eu tenho guardado. Ídolo do coração é fácil a gente perceber quando a gente está fazendo uma mudança. Quando a gente veio para o Japão, não tem jeito, aí é só aquelas 4 malas, não tem jeito. Agora, quando você faz mudança dentro da própria cidade ou para outra cidade, então você começa a pegar aquelas caixas que estão bem guardadas, lá tal, rotuladas, e aí você fala assim, vou jogar fora, faz 10 anos que eu guardei esse negócio, não preciso. Mas talvez eu vou precisar. Aí você acaba levando toda aquela tralha para outro lugar, porque você depositou seu coração ali. Então, o segundo lugar é identificar. Eu preciso identificar aquilo que eu não posso viver sem, mesmo que seja uma coisa simples, refrigerante, doce, chá, elogio. Se eu dependo disso para ser alegre, para ter o meu dia, para viver o dia a dia, tem uma coisa errada. E aqui a lista é 3 pontinhos e vai embora, né? E o que mais aqui a gente podia... Eu nem coloquei, porque eu sei que você... você! Qual que seria? Café. Ter um café. A Rosana não pode viver sem café. Ela toma café para dormir, eu não entendo isso. Calma. Eu só tomo café e fico 2 dias sem dormir. Mas o que a gente colocaria depois dessa vírgula aqui? Eu pensei que vocês iam bater na primeira. Celular. Que instrumento tão bom, fantástico. Como facilitou a minha vida, fez com que eu produza e atinja meus alvos, meus propósitos, muito mais. Mas, eu deixo, está filmando lá o celular, mas tem um... Se eu dormir e não ver, o negócio... Percebe? É disso que o texto está falando. E aqui, relembrando que o Elisandro, em 2014, pregou para nós. Tiago 4, versículo 1 a 3. Diante disso, vocês vão entender qual que é o perigo do ídolo do coração. Versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas? Vocês sabem o que é discussão e briga? Sabe, né? Precisa explicar. Já passaram por isso? Quando eram irmãos, trabalho, com os filhos. Ok, então não precisa explicar. Né? De onde vêm as discussões e brigas em nosso meio? E olha, Tiago está falando não de empresas, de escola, ele está falando da igreja. Paulo, ele fala dos coríntios que eles pareciam cães, devoravam uns aos outros na igreja. Então Tiago e Paulo estão falando, de onde vem isso? Como surge isso? Olha o que ele fala: acaso não procedem dos desejos, dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Isso é, os prazeres que estão, eu quero, é meu, eu preciso, você precisa, você é o primeiro, te deixaram para trás. Eles estão lá dentro, guerreando, uma batalha. Sai para fora, fica nervoso. Querem, Paulo, Tiago está falando para os cristãos, querem o que não tem. E até matam para conseguir. Esse matar aqui pode ser até meio assustador aqui, né? Cristãos matarem cristãos. Mas muitas vezes matam as outras pessoas. Porque aquilo que eu sou está sendo ameaçado, então eu tenho que matar o outro. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. É claro. Como eu vou pedir algo para Deus que está relacionado ao pecado? Então, o desejo aqui, ele me impede de eu ter um relacionamento com Deus, de buscar a vontade de Deus, porque o que está em jogo aqui é a minha vontade. Então, um bom alerta: se a sua vida de oração está diminuindo,
talvez o seu desejo está dominando mais do que a vontade do Senhor. Quanto mais a vontade do Senhor domina sobre a sua vida, a sua oração aumenta. Porque você quer realizar aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Então, quando o ídolo do coração, os desejos são mais fortes, o seu relacionamento com Deus vai diminuir. E você vai até reclamar: por que eu não tenho? Inveja. Por que ele tem ou não tem? E aí os pecados, né, que vão ser resultado desse domínio do ídolo do coração, eles impedem que a minha comunhão, eles impedem que a minha devoção, eles impedem que o meu temor, eles impedem que a adoração a Deus seja exclusiva. E eu vou passar a ser um murmurador contra Deus, igual o povo de Israel que foi libertado do Egito e no deserto está murmurando. Por quê? Eles acharam que Deus não era capaz de suprir aquilo que eles precisavam. E o desejo deles tomou conta da vida deles e muitos foram mortos por causa disso. Olha só que interessante esse versículo 3. Então eles não recebem porque não pedem. E quando pedem, isso tem alguns que ainda têm coragem de pedir para Deus aquilo que é o suprimento de um ídolo do coração. Eu desejo tanto aquilo, Deus, por favor, me dê, porque aí quando o Senhor me dê, eu vou adorar ao Senhor. Olha que mentira. Se a pessoa está dizendo: olha, eu desejo tanto, eu adoro tanto isso aí, eu quero tanto, Deus, por favor, Deus, me dê. Se Deus der, o que vai acontecer? Deus vai estar dando para ela um ídolo, mesmo que seja algo bom. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te adorar, vou proclamar o teu nome para todo sempre. Tentando enganar e fazer chantagem com Deus. Olha o que Tiago fala: e quando pedem, não recebem. Por que não recebem? Coisas boas, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Isto é, o prazer assumiu uma posição e ocupou o status de ser Deus, está entronizado como Deus. Então Deus aqui é o quê? Passou a ser o quê então? Deus ou mordomo? Alfredo! O que o Alfredo tem que vir correndo trazer? O papel higiênico neve. Então, agora, eu fiquei pensando: Deus, pelo seu amor e sua graça, não dá aquilo que vai nos prejudicar, ou que algo vai estar na sua vida que vai ser concorrente dele. Deus não faz isso. Deus não tem concorrentes, Deus não tem auxiliares. Ou ele é único ou não é. Ele não divide o trono dele na nossa vida. Agora, quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei um pouco assustado. Porque quando alguém pede, e mesmo por motivos errados, ainda assim recebe? Porque talvez essa pessoa já está num processo tão avançado de adoração a ídolos, de considerar Deus um mordomo, que a própria disciplina de Deus é dar algo para a gente se afastar mais dele. É dar algo para a gente ser disciplinado. Uma vez eu estava em Atibaia, ia começar uma escola dominical, o professor estava ali, pronto para começar, e eles estavam comentando sobre um jovem que tinha sido muito bem discipulado, teve um bom tempo, teve ministério na igreja, mas de repente a cabeça virou, o coração virou, ele falou: eu vou curtir a vida, eu não estou aproveitando a vida. A gente agora entende um pouquinho por que acontece isso.
E a oração, então, vamos orar por ele, o irmão falou, né? O professor. E a oração dele, Senhor, faz com que ele se frustre com essa procura dele. Eu falei, como assim? Então, algumas vezes Deus vai dar, algumas vezes Ele não dá, para que a gente não divida o seu lugar com Ele. Mas se esse lugar já está tão dividido, Deus vai atender. Deus vai dar exatamente aquilo que a gente quer, mas que é errado. É a própria disciplina de Deus, para que a pessoa se lambuze mais e se afaste mais de Deus. Você lembra do filho pródigo? O pedido dele, que ele fez para o pai dele, sabe o que significava? Pai, para mim o Senhor morreu. Para mim o Senhor não existe. Me dá a minha parte da herança. Só podia receber herança depois da morte. Então o pedido dele estava comunicando ao pai: para mim o Senhor não é nada, o Senhor já está enterrado. Então algumas vezes, quando a gente pode pedir, Deus, puxa, eu queria aquele carro assim novinho lá, mas de uma forma ainda inocente. A gente ainda não tem noção do que ter aquele carro talvez geraria em mim. Então Deus, na sua graça e misericórdia, não dá, para que talvez eu não me ensoberbece, para que de repente eu tenha mais tempo de devoção àquele negócio. Senhor, eu queria ter uma chácara. Conheço uma pessoa que fez isso. Meu sonho é ter uma chácara, e ela teve. Ela não conseguia vir em nenhuma reunião mais, porque ela tinha que cuidar da chácara. Então, na graça de Deus, algumas vezes Ele não atende. Então, se você não tem as suas orações, todas as orações respondidas, agradeça a Deus. Ele sabe todo o tempo da nossa existência. Agora, ao mesmo tempo, avalie os seus pedidos, para que você não incorra nesse perigo de ser disciplinado por Deus, Ele dando aquilo que você quer. Que bom que Deus não deu tantas coisas para mim. Olha o que Calvino então falou do nosso coração. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E Paulo fala que tem que remover. A mudança, para me igualar ao status que Deus me tornou, começa por mudar o coração. E uma das principais coisas que existe no coração, que eu preciso fazer uma mudança, eu preciso entregar para o Senhor, não há negociação nesse aspecto, é considerar aquilo que ocupa o lugar que só pertence a Deus na minha vida. Para quem eu sou devoto, eu sou amante, eu sou temente, tenho medo. Domingo que vem a gente vai continuar um pouco com isso, sobre algumas implicações. O que acontece quando, eu já antecipei algumas coisas, mas o que acontece conosco quando os ídolos do coração dominam a minha vida. Por isso que há uma necessidade de eu produzir a mudança. Amém? Se lembre, esse trabalho é só seu. É para cada um de nós. Não se preocupe com os outros. Ajude o seu coração, a sua mente, a buscar em Deus esse socorro, essa ajuda. Deus, você é a pessoa mais interessada, mas Deus está pronto para conceder sabedoria. Novamente, que Tiago fala: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, nessa hora, nós podemos buscar em Deus.